Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu vivi esses dias. Nesses últimos dias, eu tirei 7 dias para poder jejuar e orar. Todo mês eu gosto de estar fazendo essa sequência de jejum, né? 7 dias seguidos. O certo, gente, o cristão é jejuar toda semana. Eu faço isso, mas todo mês eu tiro uma sequência de dias para poder jejuar. E aí, nesses dias eu jejuei, orei ao Senhor, busquei a presença de Deus, né? E estando mais sensível à presença de Deus, eu sempre falo, Deus, fala comigo, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso consertar, e sempre pedindo, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça, enfim, né? E o jejum, gente, quando a gente faz jejum, a gente tá mais sensível. A gente tá mais sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. E o jejum não é para forçar Deus nos abençoar com algo, não é uma barganha com Deus. Não, é para que a gente diminua, que a vontade da carne morra, para que a vontade do Espírito se manifesta, né? Que o Espírito esteja no comando, o Espírito Santo esteja nos direcionando no comando da nossa vida. E aí, chegando no final já do jejum, faltando poucos dias para poder acabar, eu entrei no meu quarto, sentei e fui orar. E nisso eu comecei a ficar muito sensível, chorar. E eu falei assim, meu Deus, não estou me vendo uma pessoa tão alegre mais. A alegria que eu tinha, e aquele sorriso, aquela alegria, sabe? Não tô vivendo isso mais. Aí começou a vir isso em meu coração muito forte e comecei a chorar como se alguém estivesse ali na minha frente me confrontando. E eu senti o Espírito Santo fortemente falando no meu coração. Cadê a alegria? Cadê aquela alegria, aquela vontade, assim, aquele gosto de viver e tudo, né? Para as coisas da vida. Não que eu não queira viver, gente, não é isso que eu quis dizer, mas, sabe, aquela animação. Aí me veio fortemente Gálatas 5, versículo 22, que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Veio esse versículo fortemente no meu coração e eu fui logo abrir a Bíblia. Eu falei assim, calma aí. A alegria é o fruto do Espírito Santo. É um dos frutos do Espírito Santo. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo e comecei a chorar assim, Senhor. E comecei a chorar, Deus me perdoa. Eu não tô dando os frutos do Espírito Santo. A alegria tá faltando. Por que que eu estou falando isso, gente? Aí você me pergunta, Mari, mas você não é a serva de Deus? Tá sempre pregando a palavra? E por que que você não se sente alegre? Mas olha só, não que eu ando uma pessoa triste, nada disso, mas o que que acontece? Às vezes, por causa dos afazeres do dia a dia, muita tarefa do dia a dia, nos sufoca e acaba que a gente deixa isso escondido na gente. Eu, nos últimos dias, nos últimos meses, foi bastante corrido para mim, muitas coisas aconteceram. Em questão de saúde também, minha saúde foi afetada com algumas coisas, eu tive que me cuidar. Casamento, família, igreja, aquela correria do dia a dia, trabalho, tanta coisa.
né? Aí agora teve as férias, a gente tem que dar mais atenção, né, para os filhos, porque isso exige muito da gente, ainda mais nessa fase. Minha filha tem 3 anos, então exige muito ainda de mim, tipo, atenção, enfim. Então, a gente fica se sentindo sobrecarregado com essas coisas, tão focado nessas coisas, e vai esquecendo um pouco da gente, esquecendo um pouco de fazer algo pra, pra, pra nós mesmos, sabe? E aí eu estava me sentindo assim, eu estava me sentindo desse jeito. Nesse dia, eu falei assim, meu Deus, eu não tô sendo alegre, aquela pessoa alegre. Eu estou o tempo todo pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Tem que resolver isso. Ai, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso. Tantas coisas na cabeça. E aí, eu me sentindo sobrecarregada e sempre parando para pensar nas coisas que eu tenho que fazer no dia a dia. E isso, sem eu perceber, aos pouquinhos estava apagando a minha alegria, que é um dos frutos do Espírito Santo. Então, eu senti no coração de compartilhar isso com você. E por quê? Talvez você está passando por uma situação e que você está deixando um dos frutos do Espírito Santo não florescer. Eu estou aqui falando da alegria, mas os frutos do Espírito Santo é amor, é paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Talvez você não está sendo paciente, tá aí uma pessoa muito estressada, nervosa, qualquer coisa te irrita, ou é falta de amor. E nós, como os cristãos, né, a gente passa por essas coisas também. Somos da carne, né? Então, infelizmente, a gente passa por essas coisas. Às vezes falta um domínio próprio. Mas o importante é você reconhecer. Olha, eu estou falhando aqui, eu estou errando aqui, eu quero consertar. Então, desde então que eu percebi que eu não estou sendo aquela pessoa alegre que eu era, aquela alegria contagiante, que é o meu jeito de ser, já é assim. E o fruto do Espírito Santo também é alegria. Eu não estava deixando o fruto do Espírito florescer na minha vida. Aí eu fui, peguei uma folhinha, sabe o que que eu fiz, gente? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou achar aqui. Eu peguei uma folhinha, fiz aqui, ó, os frutos do Espírito Santo. Eu anotei cada fruto do Espírito Santo, coloquei como uma declaração. Aí eu coloquei aqui, ó, eu sou alegre. Todos, deixei aqui dentro da Bíblia, todos os dias que eu pego a Bíblia para ler, eu começo a declarar. Eu já vejo essa folhinha aqui e começo a declarar os frutos do Espírito Santo. Então eu já começo declarando: eu sou alegre, eu sou amorosa, eu sou paciente. Se você tá faltando algum fruto do Espírito Santo aí que não está florescendo na sua vida, começa a declarar. Nós somos morada do Espírito Santo, nós precisamos florescer. As outras pessoas lá fora vão nos reconhecer que somos filhos de Deus pelos frutos do Espírito Santo. É uma das formas de saber que a pessoa é filha de Deus, que anda corretamente com Deus, é pelos frutos. Como que você conhece que a árvore é de maçã? Como que você sabe que a árvore é de laranja? Pelos frutos. Se ela não florescer, se não frutificar, não tem como saber que tipo de árvore é essa. Não é verdade? Assim somos nós. Se não florescermos, não frutificarmos os frutos do Espírito Santo, não tem como saber se somos filhos de Deus, se carregamos a presença do Espírito Santo. Então é muito importante, temos que vigiar, estar atento. Então nesses dias de jejum, eu fiquei assim, muito, eu não sei como explicar o que eu senti para vocês aqui. Mas foi algo surreal quando essa ficha virou, caiu para mim nesse dia. E eu fiquei assim, meu Deus do céu.
E a Bíblia, gente, fala tanto sobre alegria. Aí depois eu comecei a pesquisar. E a gente sempre lê, tá sempre atento, lendo a Bíblia, mas parece que, sei lá, às vezes foge da nossa mente. Não sei o que acontece, mas enfim. Aí eu falei assim, meu Deus, é mesmo, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E a Bíblia fala muito sobre a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, regozijai-vos no Senhor. Enfim, fala muito. Então depois desse dia eu falei assim, não, eu não aceito isso na minha vida. Não quero mais ficar me sentindo pressionada, sobrecarregada, deixar que as questões do dia a dia me sufocam a ponto de não me alegrar. Porque tinha dias que eu ficava tão cansada que eu não queria saber de mais nada, que eu não queria saber fazer nada, ficar quietinho no meu canto, chegar à noite que eu vou dormir. Sabe, às vezes eu tava me sentindo assim, mas agora acabou. Eu falei assim, não, não quero isso mais. Eu quero florescer os frutos do Espírito Santo. Quero frutificar. E tem outros frutos aqui, por exemplo, paciência. É algo que eu tenho que vigiar também, porque senão a gente acaba deixando se levar pelas correrias do dia a dia, acaba ficando estressado, nervoso. E outras coisas que levam a gente a perder a paciência. E a paciência também é um fruto do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, gente. Ser direcionado, guiado pelo Espírito, não tem coisa melhor. Porque tem situações na nossa vida que eu falo assim, gente, se não fosse o Espírito Santo, eu não teria conseguido. E isso é obra do Espírito Santo. Então, sabe, o Espírito Santo, ele faz em nós, através de nós, por nós, coisas que a nossa capacidade humana não conseguiria. Então é muito importante. Não sei o que você está passando hoje. Eu quis compartilhar essa experiência com você, né? Porque talvez você está passando aí por uma situação, se deixando levar pelas coisas do dia a dia, se distrair pelas coisas do mundo ou alguma situação, porque às vezes vem situações ou até o inimigo mesmo, né? Aproveita dessas situações que acontecem no dia a dia para que a gente possa, né, ir se apagando aos pouquinhos e não deixando o fruto do Espírito Santo florescer. Aí quando você vai ver, tá uma pessoa arrogante, tá uma pessoa aí amarga, uma pessoa sem paz, uma pessoa, né, totalmente assim já com nada a ver com as coisas da palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. E é isso. Vigie. O que eu tenho para te dizer, vigie. Se tem algo que precisa ser corrigido, corrija. Peça perdão para o Senhor e busque a presença de Deus. Busque mesmo, faça jejum, ore, faça de tudo para poder estar cada dia, cada vez mais perto do Senhor. Porque quanto mais perto estivermos, quanto mais buscar, mais sensíveis vamos estar à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. E foi assim que aconteceu comigo nesses dias, né? Nesses dias que eu tirei para jejuar, orar mais, buscar mais, eu senti esse incômodo no meu coração e eu senti no meu coração de poder compartilhar com você. Tome cuidado, cuidado com as distrações. E um pouco aqui abaixo, no versículo 25, diz: se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, se vivermos pelo Espírito Santo, Ele vai nos guiar, vai nos direcionar. É diferente. Sujeita-se à vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável, e que possamos sempre buscar a presença do Senhor, viver essa verdade, por mais que seja difícil, às vezes, nos renunciar à nossa vontade, né? Procurar viver da maneira que agrada a Deus. Por mais difícil, às vezes, que seja, se esforce, vale a pena. Peça ajuda para Deus. Eu tenho feito isso, assim, Senhor,
me ajuda a ser alegre de novo, me ajuda a me sentir mais leve, não ficar me sentir tão sobrecarregada, sabe? Tanto que agora eu vou traçar minha rotina, porque eu acho que tá faltando isso pra mim também, sabe? Traçar uma rotina pra mim, anotar os horários, tudo direitinho, pra que eu não me sinta assim, sabe? Então eu me senti também que eu preciso mais dessa organização para as minhas coisas e recalcular a rota, dar uma olhada em volta da sua vida, o que você tem feito, o que você está fazendo, onde você precisa melhorar, o que precisa ajustar. Tira um tempo para você, vai meditar, sabe? Olha, preciso resolver isso, eu preciso, né, dar uma organizada nisso. Isso vai mudar a sua vida. Vai te ajudar muito, pode ter certeza. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe com mais alguém, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que o YouTube também entregue para mais pessoas. E me desculpa esses barulhos que ficam aparecendo no fundo aqui do áudio, mas é inevitável, gente, porque onde eu moro aqui é uma avenida. Então, assim, eu fechei tudo aqui, mas ainda assim dá para ouvir alguns barulhos. E se eu quiser gravar pra não ter nenhum barulho no fundo, tem que ser de madrugada. De madrugada é bem difícil eu gravar. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe poderosamente. Fique com Deus e até a próxima.